Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 13 de novembro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Extinção da cláusula de barreira faz candidatos negros avançarem nos concursos para magistratura. Destaque de Carolina Cassola. A eliminação da cláusula de barreira é uma ferramenta essencial para promover a inclusão racial e dar efetividade à política de cotas. Conselho Nacional de Justiça divulga relatório preliminar dos processos que estão em análise durante mutirão processual penal. Estados e municípios podem estabelecer atividades que exigem licenciamento ambiental. Destaque de Eduardo Kovaleski. Segundo o colegiado, normas genéricas que tipificam crimes, chamadas de norma penal em branco, podem ser complementadas por lei estadual ou municipal. E ainda, STF inicia julgamento sobre legalidade das operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. Agora são 6 horas e 16 minutos. Estamos ao vivo também no aplicativo da Rádio TJ Minas. O Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas. Radar da Justiça. Candidatos negros avançam nos concursos para magistratura após a extinção da cláusula de barreira. Quem traz as informações é a repórter Carolina Cassola. A presença da população negra em cargos no judiciário vem aumentando nos últimos tempos no Brasil. A maior representatividade está amparada na Resolução número 516 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça. O ato normativo eliminou a cláusula de barreira e possibilitou aos concorrentes cotistas a admissão nas fases seguintes da disputa. Anteriormente, era aplicada a nota de corte igualmente a todos os candidatos. Dessa forma, se a menor nota alcançada por um dos inscritos na ampla concorrência fosse, por exemplo, 8, quem tirasse nota inferior não poderia prosseguir na disputa. A mudança no texto da resolução, originalmente editada em 2009, permitiu que os concorrentes negros sigam para a fase seguinte ao alcançarem a nota 6. No último concurso promovido no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, quase metade dos 1.900 cotistas seguiram para a segunda etapa. No ano passado, o total de candidatos negros que continuaram no processo seletivo é quase 6 vezes maior do que no concurso anterior. A proporção de candidatos negros aprovados no último exame é 23% maior em relação ao anterior. A juíza auxiliar da presidência do CNJ, Karen Luiz de Souza, enfatiza que a eliminação da cláusula de barreira é uma ferramenta essencial para promover a inclusão racial e dar efetividade à política de cotas, que não estava cumprindo seu papel de maneira suficiente. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou ao Ministério da Saúde que complemente no prazo de 30 dias as informações sobre a implementação do plano de aperfeiçoamento do sistema de atenção à saúde indígena. O plano foi homologado pelo Supremo em abril no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que tem por objeto ações e omissões do poder público que colocam em risco a saúde e também a subsistência da população indígena no Brasil. Entre os pontos que devem ser tratados com atenção estão o fortalecimento do diálogo com o SUS, o Sistema Único de Saúde, a integração de sistemas e a implementação dos novos critérios de distribuição de recursos para o Distrito Sanitário Especial Indígena. Agora são 6 horas e 19 minutos. O CNJ apresentou dados preliminares do mutirão processual penal de 2024. Quem traz os dados para a gente é o repórter Breno Zonta. Para consolidar a primeira etapa do mutirão processual penal de 2024, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, divulgou um relatório preliminar dos processos que estão em análise pelos tribunais da Justiça Estadual e regionais federais durante todo o mês de novembro. O documento traz dados detalhados por tribunal e por tema para mais de 496 mil processos que estão em revisão e foi elaborado com base em levantamentos feitos pelo CNJ nos bancos de dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado e do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, além de respostas de 30 dos 33 tribunais participantes.
Os estados com maior número de processos levantados são São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Os processos previstos no indulto de Natal concentram a maior parte dos casos, 65% do total, seguidos pelos processos de saneamento de incidentes vencidos, com 14%. O mutirão processual penal e a qualificação dos sistemas informatizados do CNJ nos campos criminal e penal tem o apoio técnico do programa Fazendo Justiça, que é coordenado pelo CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas, o PNUD e diversos parceiros. Da Agência Rádio Web, Breno Zonta. No próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar processos sobre letalidade em favelas do Rio de Janeiro. E STF veda a publicidade de bets para crianças e determina a adoção de medidas contra o uso de recursos do Bolsa Família em apostas. É daqui a pouco no Radar da Justiça. Radar da Justiça. 6h22 e o Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quarta-feira a ação conhecida como ADPF das favelas, o processo que trata da letalidade policial no Rio de Janeiro. O relator, ministro Edson Fachin, realizou hoje a leitura do documento que resume o histórico da tramitação do processo. Vamos ouvir um trecho. Nós estamos diante de uma ação de descumprimento de preceito fundamental que foi proposta em 19 de novembro de 2019. Pelo Partido Socialista Brasileiro, a fim de que fossem reconhecidas e sanadas o que entende serem graves lesões a preceitos fundamentais da Constituição da República praticadas pelo Estado do Rio de Janeiro na elaboração e implementação de sua política de segurança, notadamente no que tange a excessiva e crescente letalidade da atuação policial. Além desses argumentos, são invocados como preceitos fundamentais na petição inicial a vida, a dignidade da pessoa humana, o direito à segurança e a inviolabilidade do domicílio, o direito à igualdade e a prioridade na garantia de direitos fundamentais a crianças e adolescentes como dever do Estado. Em seguida, foram feitas as sustentações orais. Diversos representantes de entidades envolvidas no tema apresentaram argumentos sobre a questão, como a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, partidos políticos, entidades que atuam em prol dos direitos da população negra e também representantes do governo do Rio de Janeiro. A Corte já determinou medidas para reduzir a letalidade durante operações realizadas pela Polícia Militar no Rio contra o crime organizado nas comunidades da capital fluminense. Entre elas, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, citou a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais nas fardas dos policiais e também nas viaturas. Vamos ouvir. Nos últimos 5 anos, algumas medidas cautelares foram adotadas pelo ministro relator e referendadas pelo tribunal. Dentre elas, ressalto a decisão proferida em 3 de fevereiro de 2022, na qual o tribunal determinou que, 1. O Estado do Rio de Janeiro elaborasse, no prazo de 90 dias, um plano destinado à redução da letalidade policial. 2. Fosse criado um grupo de trabalho sobre polícia cidadã no Observatório de Direitos Humanos do CNJ. 3. O uso da força letal por agentes do Estado só estaria justificado em situações estritamente necessárias e excepcionais. 4. O Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 dias, instalasse equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança. Segundo a nota técnica elaborada pelo Supremo em julho deste ano, as decisões liminares que foram tomadas a partir de 2020 contribuíram para a diminuição da letalidade. Segundo dados do Ministério Público do Rio de Janeiro, em 2020, 1.200 pessoas morreram durante intervenções policiais. No ano passado, o número caiu para 871 e nos primeiros 4 meses de 2024 foram registrados 205 óbitos. A data da votação ainda não foi definida pelo Supremo. E a Suprema Corte estabeleceu em decisão unânime também que estados e municípios podem estabelecer atividades que exigem licenciamento ambiental. Quem traz as informações sobre esta decisão é o repórter Eduardo Kovaleski.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios podem editar normas para complementar a lista de atividades que exigem licenciamento ambiental. A decisão unânime foi tomada nesta terça-feira. O caso envolve uma denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra os donos de uma oficina mecânica que não teria licença ambiental para funcionar. O Conselho Estadual do Meio Ambiente possui uma resolução que inclui as oficinas mecânicas entre as atividades que exigem o licenciamento. O funcionamento sem a devida licença é considerado crime ambiental. A denúncia foi rejeitada pela Justiça Estadual com base em norma federal que não exige licenciamento para a atividade. O MP recorreu ao STF e a primeira turma seguiu o voto do relator, ministro Cristiano Zanin. Segundo o colegiado, normas genéricas ou incompletas que tipificam crimes, chamadas de norma penal em branco, como é o caso do artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, podem ser complementadas por lei estadual ou municipal. Isto porque União, estados e municípios têm competência comum na proteção do meio ambiente. Com a decisão, o caso voltará à primeira instância para análise da denúncia. Da agência Rádio Web, Eduardo Kowaleski. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão em todo o território nacional de qualquer publicidade de jogos de aposta online de cota fixa para crianças e adolescentes. A liminar também determina que o Ministério da Fazenda, a quem cabe a regulação e controle do assunto, implemente medidas imediatas que impeçam o uso em apostas online de recursos provenientes de programas sociais e assistenciais, como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. A decisão liminar, provisória e urgente determina que o governo federal cumpra imediatamente as medidas de fiscalização e controle. O ministro destacou as evidências apresentadas sobre esses efeitos nocivos da publicidade de apostas na saúde mental de jovens e no orçamento das famílias, que foi debatido na audiência pública desta semana. A liminar ainda vai ser referendada em sessão do plenário virtual em data a ser definida. Agora são 6h28. No próximo bloco, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Escola do Poder Judiciário do Acre atende objetivos da Agenda 2030 da ONU. Destaque de Lígia de Matos. A ex-JUDE, Escola do Poder Judiciário do Acre, alcançou neste biênio 2023-2025 um total de 939 ações relacionadas à Agenda 2030. Um plano global estabelecido pela Organização das Nações Unidas para proteger o meio ambiente e assegurar que pessoas de todos os lugares desfrutem de paz e prosperidade. Por meio de um esforço colaborativo entre direção e equipe do órgão de ensino, foi desenvolvido um trabalho estratégico que englobou cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas na cidade de Nova York em setembro de 2015. No Tocantins, atividades físicas e religiosas permitem a redução de tempo de pena. Destaque de Mércia Lívia. O Poder Judiciário do Tocantins reconheceu e regulou as atividades de educação física e de liderança religiosa dentro dos estabelecimentos prisionais como meio para obtenção de remissão de pena na comarca de Colinas. As medidas levam em consideração a Lei de Execução Penal, que apresenta o acesso à educação e à cultura como direitos da pessoa privada de liberdade e prevê assistência religiosa aos presos, conforme resolução do Conselho Nacional de Justiça, que reconhece o direito à remissão de pena por meio de práticas sociais educativas, escolares ou não. Tribunal Baiano entrega toneladas de alimentos na sede das obras sociais. Cid Marcos. O Tribunal de Justiça da Bahia entregou mais de 2 toneladas de alimentos à obra social Irmã Dulce. A doação arrecadada no evento do Judiciário Baiano, Corrida da Justiça, reforçou a importância da solidariedade para o tribunal. Após a doação, a presidência do TJBA e outros magistrados conheceram o Memorial Santa Dulce dos Pobres, espaço que abrigou 70 enfermos acolhidos por Irmã Dulce na década de 40.
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul participa de evento que aborda o desenvolvimento da justiça restaurativa na América Latina. Cristina Mara. Comitiva do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul participa da segunda jornada para o desenvolvimento da justiça restaurativa na América Latina, que ocorre em Florianópolis. O objetivo é impulsionar a criação de uma agenda permanente, debatendo projetos de pesquisa e aplicações da justiça restaurativa, compreendendo avanços, desafios, aprendizados e estratégias para que ela se desenvolva na região. A verba arrecadada com as inscrições vai ser destinada à população afetada pelas enchentes ocorridas em maio no Rio Grande do Sul. 6 horas e 32 minutos, o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite.